A polícia arrombou a porta às 3h12 da madrugada depois que os vizinhos relataram 3 gritos curtos e desesperados. Quando os policiais entraram, a casa estava completamente silenciosa. Não havia sinais de luta na sala, nenhum móvel quebrado, nenhuma mancha de sangue no chão. A mesa da cozinha estava posta para 2 pessoas, com 2 pratos, 2 copos e 2 cadeiras puxadas. Mas só havia uma pessoa dentro da casa. Ela estava sentada no chão do quarto, encostada na parede, com os olhos abertos. Não havia marcas de agressão, não havia ferimentos, não havia sangue. A causa aparente da morte não fazia sentido diante do cenário. O mais estranho, porém, não era o corpo. Era o celular dela, encontrado a poucos metros, ainda com a gravação ativa. A gravação tinha começado exatamente às 3h07, 5 minutos antes da polícia chegar. No vídeo, ela aparece sozinha no quarto, andando de um lado para o outro, claramente nervosa. Ela olha várias vezes para a porta, como se esperasse alguém. Em determinado momento, encara a câmera e diz apenas uma frase: "Eu sabia que você ia voltar." Logo depois, começam os barulhos. Passos no corredor. Lentos. Pesados. A maçaneta gira devagar. Ela começa a chorar enquanto recua até a parede. A porta se abre lentamente. No vídeo, porém, não aparece ninguém. Nenhuma sombra. Nenhuma silhueta. Nada entra no quarto. Ela acompanha com os olhos algo invisível se movendo pelo ambiente. O celular cai no chão, mas continua gravando. É possível ouvir a respiração dela, ofegante, tremendo. Depois, silêncio absoluto por 3 segundos. E então, um terceiro suspiro é captado pelo áudio. Mas não é o dela. O nome dela era Camila Andrade. Tinha 29 anos e morava sozinha naquela casa havia pouco mais de 6 meses. Trabalhava em home office, quase não saía à noite e mantinha uma rotina simples. Segundo amigos e familiares, era tranquila, reservada e não tinha inimigos. Nada, absolutamente nada, indicava que ela corria qualquer tipo de perigo. 2 semanas antes da morte, porém, algo mudou. Camila começou a dizer que se sentia observada. Comentou com a irmã que acordava de madrugada com a sensação de que havia alguém parado no corredor. Chegou a trocar a fechadura da porta principal e instalou uma câmera na sala. Também passou a dormir com o celular carregando ao lado da cama, como se estivesse esperando precisar dele a qualquer momento. Os vizinhos também notaram comportamentos estranhos. Luzes acendiam e apagavam durante a madrugada. Alguns relataram ouvir passos no andar de cima, mesmo sabendo que ela morava sozinha. Na noite da morte, uma vizinha afirmou ter escutado o que parecia ser uma discussão abafada. Mas nenhuma visita foi registrada. Nenhum carro parou na frente da casa. A perícia foi clara, não havia sinais de arrombamento. Nenhuma janela forçada. Nenhuma digital desconhecida encontrada. Oficialmente, o laudo apontou parada cardiorrespiratória. Para as autoridades, o caso estava resolvido. Um episódio trágico, porém natural. Mas havia um detalhe que impedia o encerramento definitivo da história. O vídeo gravado no celular de Camila. E, mais perturbador do que as imagens, era o áudio. Porque além da respiração desesperada dela, a gravação captou passos dentro do quarto. Passos que continuaram sendo ouvidos mesmo depois do momento exato em que o coração dela parou. O vídeo do celular de Camila foi analisado ainda na manhã do ocorrido, poucas horas depois de seu corpo ter sido retirado do quarto. E desde o primeiro minuto algo naquele arquivo incomodou todos que assistiram, porque não havia cortes, não havia edição. Não havia falhas técnicas que justificassem o que parecia impossível de explicar. Às 3h07 a gravação começa com ela posicionando o aparelho sobre a cômoda, ajustando o ângulo como se quisesse enquadrar exatamente a porta do quarto, e isso foi o primeiro detalhe que chamou a atenção do perito responsável. Já que ninguém grava a própria porta fechada de madrugada sem motivo, e Camila claramente estava esperando algo, seu olhar não era confuso, não era sonolento. Era um olhar de quem confirma um medo antigo,
Ela anda de um lado para o outro, respira rápido demais. Passa a mão no cabelo várias vezes e em determinado momento encara a câmera com os olhos marejados e diz em voz baixa que sabia que aquilo ia acontecer, que ele tinha prometido voltar. E então o primeiro som surge no corredor, um passo seco, pesado, impossível de confundir com estalo de madeira ou ruído externo, porque o áudio é limpo e ecoa dentro da estrutura da casa. Ela paralisa imediatamente, o choro começa abaixo, preso na garganta, como se tivesse medo de ser ouvida, e o segundo passo vem logo depois, mais próximo da porta. Criando um intervalo calculado que indica deslocamento real, não ruído aleatório, quando a maçaneta começa a girar. O perito que analisava o vídeo pausou diversas vezes para verificar se havia sombra projetada ou alteração de luz, mas nada muda, a iluminação permanece estável. A porta abre lentamente e o enquadramento captura o corredor vazio, completamente vazio, porém Camila reage como se alguém tivesse acabado de entrar. Seus olhos acompanham algo atravessando o batente e se movendo pelo quarto em direção a ela, e essa reação é orgânica demais para ser fingimento, às 3h10 e alguns segundos. Ela recua até encostar na parede, seu peito sobe e desce com dificuldade e sua pupila se move lateralmente como se estivesse acompanhando passos invisíveis circulando a cama. E nesse momento o áudio registra um som adicional, quase imperceptível, semelhante a uma segunda respiração sobreposta à dela, mais grave, mais lenta. E isso fez com que o laboratório isolasse a faixa sonora para análise espectral, descartando interferência eletrônica ou retorno de microfone. Às 3h11 o celular cai no chão. A imagem inclina mostrando apenas parte do teto e da quina da cama, mas o áudio se torna ainda mais claro, é possível ouvir o som do piso rangendo. Como se peso real estivesse sendo aplicado sobre ele, 3 rangidos distintos em sequência, com padrão compatível a passos humanos, e Camila solta um gemido abafado seguido por um suspiro abrupto. E então silêncio, um silêncio pesado de exatos 3 segundos, até que um terceiro suspiro surge no ambiente, porém ele não coincide com o padrão respiratório dela que já havia cessado. E isso foi confirmado na comparação de ondas sonoras. O laudo médico apontou parada cardiorrespiratória súbita às 3h12, mas o áudio continua por mais 11 segundos após o momento estimado da morte. Captando 2 ruídos finais que parecem deslocamento em direção à porta, seguidos pelo som da maçaneta sendo tocada novamente, e então nada, quando a polícia chegou. Todas as portas estavam trancadas por dentro, as janelas intactas, nenhuma marca de arrombamento, nenhuma digital desconhecida, nenhuma presença registrada nas câmeras da rua. O que transforma o vídeo na única evidência concreta de que havia algo ali naquela madrugada. O mais perturbador, no entanto, foi descoberto horas depois. Quando ampliaram quadro por quadro os segundos imediatamente anteriores à queda do celular, porque embora nenhuma figura apareça claramente no enquadramento da porta, existe uma distorção sutil no ar. Como se o foco da lente fosse momentaneamente afetado por algo atravessando a linha da câmera, uma alteração quase invisível na profundidade da imagem. Algo que não pode ser classificado como falha digital comum. Marcelo, o perito, assistiu àquela parte mais de 50 vezes. E cada repetição aumentava a mesma sensação incômoda de que o quarto não estava vazio, de que a ausência de imagem não significava ausência de presença, quando cruzaram os horários. Perceberam outro detalhe inquietante, exatamente às 3h08, um minuto antes do primeiro passo, a câmera da sala instalada por Camila desligou sozinha, sem queda de energia registrada. Sem oscilação elétrica, simplesmente interrompeu a transmissão por 4 minutos e voltou automaticamente às 3h12, coincidindo com o horário estimado da morte. O técnico responsável pelo equipamento garantiu que aquele modelo não possuía histórico de desligamento espontâneo e que seria necessário acesso físico ao aparelho para desativá-lo manualmente. Alguém teria precisado estar dentro da casa, mas não havia ninguém. A análise de rede mostrou que nenhum dispositivo externo invadiu o sistema, e o roteador não registrou conexão desconhecida. A cada resposta técnica, surgiam mais perguntas, e então veio o detalhe que mudou completamente o rumo da investigação, ao examinar o reflexo da moldura do espelho do guarda-roupa. Em um frame específico ampliado digitalmente, foi identificado algo que não estava presente nos frames anteriores nem posteriores.
Uma forma escura vertical posicionada atrás de Camila por fração de segundo, não definido o suficiente para ser reconhecida como pessoa, mas sólido bastante para alterar o padrão de luz do ambiente. O problema é que, segundo a sequência de quadros, aquele reflexo aparece antes da porta se abrir, e isso significa que, se havia alguém no quarto, já estava lá antes mesmo do primeiro passo ser ouvido. Essa constatação foi mantida fora do relatório oficial. O caso foi encerrado como morte natural agravada por surto de pânico. O vídeo ficou arquivado, a família recebeu o corpo, a casa permaneceu vazia, mas 3 semanas depois, quando o imóvel foi aberto para nova vistoria imobiliária, o corretor relatou algo que ninguém conseguiu explicar. O quarto estava exatamente como no vídeo, cama desalinhada, celular no chão ao lado da parede. Apesar de a perícia ter recolhido o aparelho no dia da morte, e sobre a cômoda, onde a gravação havia começado, havia uma marca circular de poeira limpa. Como se algo tivesse sido apoiado ali recentemente, a investigação não foi reaberta, oficialmente não havia crime, mas para quem assistiu ao vídeo até o último segundo, ficou impossível ignorar uma pergunta simples e perturbadora. Se ninguém entrou naquela casa naquela madrugada, então quem estava respirando dentro do quarto? A frase que Camila disse no vídeo, "Eu sabia que você ia voltar", passou a ser o ponto central de tudo, porque aquela não era a fala de alguém surpreendida por um invasor desconhecido. Era a fala de quem reconhece uma ameaça antiga, algo que já tinha acontecido antes, e foi isso que levou o investigador extraoficial do caso, Marcelo, a revisar o passado dela com mais atenção do que o relatório oficial permitia. Nos dias seguintes à morte, ele conversou com a irmã de Camila, que inicialmente acreditava que tudo não passava de paranoia causada por estresse, mas que acabou revelando detalhes que nunca tinham sido incluídos no inquérito. Meses antes de se mudar para aquela casa, Camila havia terminado um relacionamento conturbado com um homem chamado Daniel, alguém descrito como obsessivo, controlador e incapaz de aceitar o fim. Segundo mensagens antigas recuperadas do celular dela, Daniel dizia repetidamente que ela não conseguiria simplesmente sair da vida dele e que algumas promessas não morrem, porém, oficialmente. Daniel tinha saído do estado 2 meses antes da mudança dela, com registros de trabalho em outra cidade, álibi confirmado e nenhuma ligação recente registrada no telefone de Camila. Ainda assim, havia algo estranho na cronologia. 3 dias antes da morte, Camila pesquisou na internet sobre sensação de presença invisível e barulhos noturnos sem causa aparente. E na noite anterior ao ocorrido enviou uma mensagem curta à irmã dizendo apenas que ele estava ali de novo. Quando questionada na época, explicou que era apenas impressão. Mas agora aquela mensagem assumia outro peso. Marcelo decidiu então analisar as câmeras da rua com mais profundidade, não apenas na madrugada da morte, mas nas 2 semanas anteriores. E embora nenhuma imagem mostrasse alguém entrando na casa, houve registros repetidos de um carro passando lentamente pela rua sempre entre 2h53h15 da manhã. Um sedã escuro cuja placa não podia ser completamente identificada pelas imagens granuladas, mas cujo padrão de movimento era consistente demais para ser coincidência, quando cruzaram os horários. Perceberam que as madrugadas em que Camila relatou barulhos coincidiam com as passagens do veículo. O problema era que não existia prova de que o motorista tivesse descido ou se aproximado do imóvel. A casa permanecia trancada por dentro, nenhuma digital, nenhuma invasão, nenhum sinal físico. Enquanto isso, a análise técnica do áudio do vídeo revelou algo ainda mais perturbador. Os passos captados não apresentavam variação típica de alguém caminhando normalmente, o intervalo entre eles era regular demais, quase mecânico. Como se o peso aplicado ao chão fosse constante e calculado, diferente da irregularidade natural da pisada humana. Além disso, a respiração adicional registrada nos últimos segundos não correspondia ao padrão de frequência respiratória de um adulto masculino comum, era mais lenta, profunda demais. Quase como um ruído sustentado, alguns técnicos sugeriram que poderia ser interferência acústica causada pelo próprio microfone. Mas a hipótese foi descartada após testes comparativos com o mesmo modelo de aparelho. Nada reproduziu aquele som. Marcelo então voltou ao frame do reflexo no espelho, aquele em que uma forma escura aparece atrás de Camila antes mesmo da porta abrir, e solicitou análise de luz e sombra por software especializado,
que confirmou que houve alteração real na incidência luminosa naquele ponto específico. Algo bloqueou a luz ambiente por fração de segundo. Isso significava que não era falha de compressão. Havia volume físico ali. O que tornava tudo ainda mais absurdo era o fato de que o primeiro passo no corredor só é ouvido quase 1 minuto depois daquela distorção. Como algo poderia estar dentro do quarto antes da própria entrada ser registrada? Enquanto as respostas técnicas se acumulavam sem conclusão definitiva, surgiu outro elemento inesperado. O histórico da casa, construída nos anos 80, ela havia pertencido a um único proprietário antes de Camila, um homem chamado Álvaro Mendes, que morreu também dentro do mesmo quarto. Oficialmente por causas naturais, quase 10 anos antes. O detalhe curioso é que, segundo o antigo boletim de ocorrência, vizinhos também relataram ter ouvido barulhos na madrugada anterior à morte dele. O caso foi arquivado sem investigação aprofundada. Marcelo conseguiu acesso ao relatório antigo e encontrou uma coincidência desconcertante. O horário estimado da morte de Álvaro foi 3h12 da manhã. Exatamente o mesmo horário registrado no laudo de Camila. Quando compararam as plantas da casa, perceberam que nenhuma reforma estrutural significativa havia sido feita desde então. O piso de madeira do corredor era o mesmo. O quarto permanecia na mesma posição, até mesmo a disposição da cama coincidia quase exatamente nas fotos antigas, a repetição de horário. Local e circunstâncias começou a formar um padrão difícil de ignorar. Daniel, o ex-namorado, acabou sendo interrogado novamente. Mas apresentou comprovantes sólidos de que estava a centenas de quilômetros dali na noite do ocorrido. O carro visto nas imagens não era dele, nenhum vínculo direto pôde ser estabelecido. Oficialmente, mais uma vez, não havia crime, mas Marcelo não conseguia aceitar que duas mortes no mesmo quarto, no mesmo horário, com relatos semelhantes de barulhos prévios, fossem simples coincidência. E então surgiu o detalhe final que o fez perder o sono, ao revisar o vídeo pela 100ª vez. Ele percebeu algo que havia passado despercebido. Nos segundos iniciais da gravação, antes mesmo de Camila ajustar totalmente o celular sobre a cômoda, é possível ouvir um som extremamente baixo, quase inaudível, que não estava sincronizado com os movimentos dela, um ruído semelhante a um leve arrastar no piso. Isso significa que, quando a gravação começou às 3h07, ela talvez já não estivesse sozinha. Talvez aquilo que ela dizia ter voltado nunca tivesse ido embora. Talvez a porta abrindo fosse apenas encenação sonora para algo que já estava dentro do quarto desde o início. E se isso for verdade? A pergunta deixa de ser quem entrou naquela casa naquela madrugada, e passa a ser quanto tempo aquilo já estava vivendo ali antes que alguém percebesse. A decisão de passar a noite dentro da casa não foi oficial, não houve autorização formal nem registro no sistema, foi uma iniciativa pessoal de Marcelo. Movido por algo que já não era apenas curiosidade profissional, mas necessidade de resposta, por que duas mortes no mesmo quarto, no mesmo horário? Com relatos semelhantes de presença e passos não podiam ser descartadas como coincidência estatística, ele instalou 4 câmeras profissionais com sensor infravermelho, posicionadas estrategicamente no corredor, na sala, no quarto e voltadas diretamente para a porta onde tudo havia acontecido. Além de gravadores de áudio independentes para evitar qualquer alegação futura de falha técnica, chegou pouco antes das 2 da manhã, deixou todas as luzes apagadas e permaneceu sentado na sala, monitorando os equipamentos por um tablet, decidido a permanecer acordado até pelo menos 3h30. Nos primeiros 40 minutos nada aconteceu além dos ruídos normais de uma casa antiga. Pequenos estalos da madeira e vibrações distantes da rua, mas às 2h58 o primeiro evento anormal ocorreu. A câmera do corredor apresentou leve interferência estática por exatamente 3 segundos. Sem perda total de sinal, apenas uma distorção ondulante que não se repetiu nas outras câmeras. Às 3h04 o sensor de áudio do quarto registrou uma alteração de frequência ambiente, como se a pressão sonora tivesse mudado de forma sutil, algo que não era perceptível ao ouvido humano, mas que aparecia claramente no gráfico digital. Marcelo sentiu o ambiente ficar estranho. Não frio, não quente, apenas denso, como se o ar tivesse ficado mais pesado. E às 3h07, exatamente o mesmo horário em que Camila iniciará sua gravação, ouviu um ruído vindo do andar superior. Um som seco, isolado, que ecoou pelo corredor. Ele congelou,
não havia ninguém além dele na casa. Verificou as imagens simultaneamente e viu que a câmera do corredor captou algo ainda mais perturbador, uma sombra projetada na parede lateral, não uma silhueta definida, mas uma interrupção clara na luz infravermelha, deslocando-se de forma contínua do fundo do corredor até a direção do quarto. Marcelo levantou-se lentamente, o coração acelerado, e caminhou até a base da escada enquanto mantinha os olhos fixos na tela do tablet. Às 3h09 o primeiro passo foi ouvido acima dele, pesado, calculado, exatamente como no vídeo de Camila. A madeira rangia sob um peso que não era visível. Ele subiu os degraus com cuidado, sentindo cada músculo do corpo tensionado. E quando alcançou o topo da escada percebeu que a porta do quarto estava entreaberta, embora tivesse certeza absoluta de que a deixará fechada ao iniciar o monitoramento, naquele instante. Todas as câmeras sofreram uma breve oscilação simultânea de sinal, um efeito que depois seria analisado quadro a quadro, às 3h10, já parado diante da porta. Marcelo ouviu algo que jamais relataria oficialmente, uma respiração profunda, lenta, que não era a dele, vindo de dentro do quarto. Ele empurrou a porta com a mão trêmula e apontou a lanterna para o interior. O quarto estava aparentemente vazio, cama intacta, cômoda no lugar, nenhum movimento, mas no monitor. A câmera posicionada no canto superior captava algo diferente do que seus olhos viam, porque no visor digital havia uma distorção vertical no centro do quarto. Como se o ar estivesse sendo comprimido em forma humana, ele entrou 2 passos e naquele momento o gravador de áudio registrou 3 rangidos no piso atrás dele, exatamente 3. No mesmo padrão do vídeo de Camila, Marcelo virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. Quando voltou a olhar para o monitor, a distorção havia se aproximado, não tinha rosto. Não tinha contorno nítido, era apenas ausência de luz em formato sólido. E então aconteceu. Às 3h12 em ponto, todas as câmeras desligaram simultaneamente, não houve queda de energia na casa. Não houve desarme de disjuntor, simplesmente apagaram. O tablet perdeu conexão, o silêncio tornou-se absoluto. Marcelo descreveu depois, em gravação privada, que naquele segundo sentiu algo atrás dele, tão próximo que podia perceber alteração no ar, como se alguém estivesse parado a poucos centímetros de suas costas. Ele tentou se mover, mas por fração de segundo o corpo não respondeu, e então ouviu, perto do ouvido, um suspiro lento e profundo. Não havia hálito quente, não havia toque físico, apenas o som. Quando as câmeras religaram automaticamente às 3h13, Marcelo estava sozinho no quarto, ofegante, suando frio, e a porta estava fechada. As gravações recuperadas mostraram que durante o minuto exato em que os equipamentos ficaram inativos houve um pico inexplicável de interferência eletromagnética registrado nos sensores. Algo que nenhum técnico conseguiu reproduzir em laboratório, mas o detalhe final foi descoberto somente na manhã seguinte, ao revisar quadro por quadro os segundos anteriores ao desligamento. No reflexo da tela do tablet que Marcelo segurava, aparece claramente a silhueta de alguém atrás dele, alta, imóvel, observando. Não era distorção de lente, não era sombra projetada por objeto. A análise de profundidade confirmou o volume, e no frame seguinte, a silhueta já não estava mais lá. Marcelo nunca mais voltou àquela casa, pediu afastamento poucos dias depois. Oficialmente alegou estresse, o imóvel permanece vazio até hoje, e embora o caso tenha sido encerrado como coincidência trágica de mortes naturais, existe um detalhe que nunca foi divulgado ao público. Exatamente uma semana após a noite do teste, o sistema elétrico da casa registrou ativação automática às 3h07 da manhã. Mesmo estando desligado no padrão externo, nenhuma pessoa estava dentro, nenhuma câmera estava instalada, mas o consumo de energia indicou atividade no quarto por 5 minutos, das 3h07 às 3h12. O mesmo intervalo, o mesmo horário, e desde então, todas as madrugadas, no mesmo minuto exato, a luz daquele quarto acende sozinha. Oficialmente, o caso de Camila Andrade permanece encerrado como morte natural, sem suspeitos, sem invasor, sem crime, apenas um laudo frio arquivado em uma gaveta que ninguém mais quis abrir. A casa continua vazia há mais de um ano, nenhuma imobiliária conseguiu vendê-la e nenhum interessado aceita permanecer lá depois da meia-noite, embora nada aparentemente aconteça durante o dia.
Os vizinhos evitam falar sobre o assunto, mas todos conhecem o horário exato, 3h07 da manhã, o momento em que a luz do quarto, segundo relatos recorrentes, acende sozinha mesmo com o padrão de energia desligado. Técnicos já revisaram a fiação, trocaram disjuntores, verificaram curtos-circuitos. E ainda assim o registro de consumo aponta atividade constante entre 3h07 e 3h12, 5 minutos exatos, todas as noites, como se algo obedecesse a um intervalo fixo. A polícia nunca reabriu a investigação. Marcelo pediu afastamento definitivo semanas após a noite do teste e nunca mais comentou o que viu naquele reflexo. O vídeo original de Camila permanece guardado, mas um detalhe não divulgado oficialmente continua perturbando quem teve acesso à gravação completa, nos últimos segundos. Quando o celular está no chão e o quarto parece vazio, uma voz quase imperceptível surge sobre o áudio ambiente, não corresponde ao timbre de Camila. Não coincide com a respiração captada anteriormente, e mesmo após filtragens e análises técnicas, a frase permanece clara o suficiente para ser compreendida. Ela diz, em tom baixo e arrastado: "Eu nunca fui embora." Desde então, a porta do quarto continua abrindo sozinha todas as madrugadas, sempre no mesmo horário, sem que câmeras registrem entrada ou saída de ninguém. E talvez o mais inquietante não seja o que aconteceu naquela noite, mas o fato de que, se algo realmente nunca foi embora, então talvez nunca tenha precisado entrar.